conversaremos com as repórteres Laura Cristina e Maria Clara e elas vão falar sobre o sequestro de carbono. Ultimamente, o planeta Terra vem sofrendo com desastres naturais, principalmente por conta das ações humanas. Atividades como exploração de petróleo, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, são exemplos de ações humanas que geram aquecimento global. De acordo com o novo relatório global divulgado esse ano do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em 20 anos, a temperatura do planeta aumentará 1,5 graus. Se isso ocorrer, os danos poderão ser irreversíveis. Ainda é possível reverter essa situação. Para isso, é necessário reduzir as emissões de dióxido de carbono, também conhecido como gás carbono, na atmosfera. A preocupação com o aquecimento global não é recente. Em 1997, foi redigido o Protocolo de Quioto, no qual os países se comprometeram em reduzir as emissões de carbono. Hoje, o protocolo conta com mais de 175 países integrantes. Uma das soluções viáveis e econômicas que os países encontraram foi o sequestro do carbono, que é o nome dado ao processo de remoção de gás carbônico da atmosfera. Este processo ocorre de maneira natural, porém a tecnologia também pode realizar esse processo. Na natureza, esse processo pode ser feito no solo, onde os resíduos das árvores que caem no solo, como galhos, frutos, fornecem material orgânico para o solo, que o absorve e armazena o carbono. Nas florestas, onde o processo é similar ao solo, porém a grande diferença é que nas florestas ele absorve mais carbono. E por último, nos oceanos, onde no processo físico a captura do carbono está ligada à circulação termoalina, que são as grandes correntes oceânicas, e no processo biológico, os plânctons e outros organismos retiram o gás carbônico da água para a fotossíntese. Já nos meios tecnológicos, a principal forma de capturar o carbono é conhecida como sequestro geológico de gás carbônico, CCGS. E essa técnica sequestra o carbono a partir de processos de geração de energia, como siderúrgicas, por exemplo. Após essa fase, o carbono é transportado para ser estocado em um local seguro, onde o carbono não entra em contato com a atmosfera. Portanto, é muito importante a redução do desmatamento, pois vimos que as árvores são importantes para o processo de sequestro de carbono, e também é importante diminuir a poluição nos oceanos. Vamos falar sobre a mistura dos produtos de limpeza com Gabriela Freire e Gabriela Ribeiro. Sabemos que todos os dias nós consumimos produtos químicos, seja eles para limpar a nossa casa, para limpar o nosso carro ou para deixar algo com um odor mais agradável. O que nós não sabemos é que ao misturar esses produtos, a gente pode estar criando um novo composto químico que não faz bem ao meio ambiente nem para a nossa saúde. Nessa reportagem, veremos que é possível causar a chamada incompatibilidade entre produtos químicos, a condição em que determinados produtos se tornam perigosos quando expostos em um mesmo local ou apenas armazenados próximos uns aos outros. Isso ocorre pois misturas de soluções de hipoclorito de sódio com outros agentes de limpeza contendo ácidos fortes podem ser perigosas por liberarem cloro gasoso, um poderoso irritante de vias respiratórias quando inalado. Para a melhor experiência de nossos telespectadores, iremos listar alguns tipos de principais produtos incompatíveis. Água sanitária e álcool. A chamada cândida é muito utilizada por donas de casa por sua função de alvejante, mas sua mistura pode ser muito perigosa. A mistura de água sanitária com álcool pode ocasionar reação química que resulta em uma solução intoxicante. A água sanitária, inclusive, não é indicada para a limpeza de muitos materiais justamente por ser um produto abrasivo e forte. Desinfetantes domésticos em geral e amoníaco. Também utilizados em massa, os desinfetantes domésticos são geralmente soluções aquosas de hipoclorito de sódio. O amoníaco é uma solução aquosa de 5 a 10% de amônia. A mistura de hipoclorito de sódio e amônia permite a formação
de uma importante classe de compostos tóxicos denominada cloramina, que poderá provocar queimaduras. Para finalizarmos, deixaremos uma curiosidade ou até mesmo um aviso. A água sanitária, mesmo sendo uma solução diluída, como é entregue ao consumidor, ainda é muito agressiva e não se deve ser utilizada pura. Para melhor aproveitamento do produto, para evitar gases tóxicos e economizar, você deve utilizar uma pequena quantidade da água sanitária e diluí-la em uma quantidade maior em água. Assim, o consumidor vai estar mudando as características dessa substância, porque diluído em água, o hipocloreto de sódio passa por uma hidrólise e assim surge o ácido hipocloroso, que é uma substância antisséptica e um poderoso oxidante. E agora é com vocês, bancada. Agora vamos falar sobre a madeira transparente e suas propriedades com Isabel e Arthur. Considerado hoje uma autoridade na tecnologia da madeira, o professor Liam Bighu, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, anunciou um estudo na revista Science Advances, um novo método de produzir madeira opticamente transparente, modificando a estrutura da lignina presente no material. Além de trabalhar na transparência e deixar a madeira mais leve, os cientistas transformaram a madeira em isolante térmico, melhor comparado a janelas de vidro. Agora estou com a cientista Carolina Sayuri, ela vai explicar como é feita a madeira transparente. Bom, até o momento, a técnica de produção da madeira transparente é a imersão do cloreto de sódio para remover a lignina, que é um componente estrutural da madeira. Mas além de utilizar muitos produtos químicos, ele resulta em resíduos de difícil reciclagem e um produto final com pouca resistência mecânica. A equipe então decidiu não mais remover totalmente a lignina através de um composto químico usado em alvejantes, mas sim modificá-la mantendo a sua resistência. A novidade que resultou em uma transparência ainda maior foi o resultado obtido pelo pesquisador Kiki Shia após descobrir que para tornar a madeira transparente bastava remover parte da molécula de lignina que lhe dá cor. Agora a cientista Isabel vai explicar o processo de transparência da madeira. O processo concebido por Shia envolve duas etapas. Primeiramente, ele escovou a madeira com peróxido de hidrogênio e deixou sob luz ultravioleta para simular a luz solar natural. Depois, ele limpou a superfície da madeira com etanol para remover qualquer substância remanescente. A segunda parte, muito semelhante ao processo padrão, é o recobrimento dos poros da madeira com epóxi transparente. O resultado obtido mostrou-se 50 vezes mais resistente, além de permitir mais de 90% da entrada de luz solar. Agora, Caroline, Gabriela e Miranda iremos falar sobre antidepressivos e seu aumento de busca durante a pandemia. Oi, eu sou a Caroline e hoje eu vou falar sobre os antidepressivos. O que são eles? É uma categoria de medicamento desenvolvida para tratar especificamente os sintomas de ansiedade, distúrbios de sono, dependência química e etc. Estes são os mais comprados, entre eles estão Rivotril, Citalopram e entre outros. Os antidepressivos podem ser classificados de acordo com a estrutura química ou as propriedades farmacológicas. Os ADT se dividem em dois grandes grupos, que são as aminas terciárias e as secundárias. Os antidepressivos atuam no cérebro, modificando e corrigindo a transmissão neurológica em áreas do sistema nervoso que regulam o estado de humor, energia, as emoções e etc. Agora eu vou falar sobre os efeitos colaterais. Atualmente os antidepressivos têm menos efeitos colaterais, mas algumas pessoas ainda sentem sintomas como cefaleias, alterações no sono e alterações na coordenação motora. Por conta da pandemia e do isolamento social, houve um grande aumento de 17% entre os últimos anos de remédios controlados sendo vendidos pelas farmácias. Em relação ao gráfico a seguir. Química da cerveja com Giovanni e Maria. Então descobri um pouco mais sobre a química da cerveja. Ciências alemães identificaram nele 7.700 fórmulas químicas diferentes em 400 cervejas comerciais de 40 países. O feito foi alcançado por um novo método que consegue avaliar as amostras de cervejas em apenas 10 minutos,
utilizando 2 técnicas de espectrometria de massas. Há milênios fabricamos cerveja e a química básica da fermentação é bem compreendida. Mas, graças às técnicas analíticas avançadas, os cientistas continuam a aprender mais e mais sobre os diversos compostos químicos que contribuem para o sabor e o aroma de diferentes tipos da bebida. A análise é a mais profunda já feita da impressionante diversidade química de estilos populares de cerveja. A cerveja é um exemplo de enorme complexidade química, explicou o coautor do estudo Philip Smith Coupling, da Universidade Técnica de Munique. O pesquisador explicou que atualmente é possível revelar essa complexidade em detalhes sem precedentes. Hoje é fácil rastrear pequenas variações na química em todo o processo de produção, para salvaguardar a qualidade ou para detectar adulterações ocultas. Bom, os estudos de Munique focou na influência de diferentes fontes de amido nas assinaturas metabólicas de uma ampla gama de cerveja. Atualmente, elas são produzidas por meio de vários processos de fabricação e matérias-primas diferentes. Existem as cervejas de trigo e a cerveja de grão maltado, como arroz e milho. Em sua análise, Smith e seus colegas juntaram mais de 400 amostras de cervejas vendidas em vários supermercados de todo o mundo, como nos Estados Unidos, na África, na Europa e etc. O primeiro método determinou a diversidade química da cerveja e previu suas fórmulas de íons metabólitos. O segundo descobriu a estrutura molecular exata em uma subamostra de 100 cervejas. A equipe conseguiu reconstruir uma rede metabólica completa das reações complexas que ocorrem durante o processo de fermentação. Foram identificadas mais de 7.600 fórmulas químicas, cada uma com até 25 estruturas moleculares diferentes. Então, qualquer cerveja terá dezenas de milhares de moléculas exclusivas que contribuem para seu sabor, aroma e outras qualidades distintas. Os cientistas conseguiram ainda diferenciar cervejas produzidas com trigo, milho e arroz das feitas apenas com a cevada. Agora, com Rafael e Vinícius, tratamento químico em violino. Agora eu, Vinícius, vou falar um pouco sobre o tratamento químico em violinos. Considerados os instrumentos mais perfeitos do mundo, os violinos Stradivarius são objetos de veneração entre os músicos não apenas pela sua qualidade musical e sonoridade incomparável, como também pelo seu elevado valor de mercado, sendo arrematados em leilões internacionais por valores nunca menores do que 10 milhões de dólares, cerca de 53 milhões de reais. Publicada recentemente na Angewatle Chemie, a principal revista de química da Alemanha, uma pesquisa conseguiu finalmente confirmar a hipótese de um professor da Universidade do Texas, A.M. Tamu. Para Joseph Najvari, o segredo do som único produzido pelo violino fabricado por Antonio Stradivari e Guarneri deu gesso nos séculos 17 e 18, estaria em um tratamento com produtos químicos. A identificação desses produtos químicos, porém, causou uma surpresa ainda maior, pois comprovou outra teoria de Najvari, a de que os produtos usados pelos fabricantes eram uma espécie de inseticida para combater uma infecção de cupins. A descoberta das pesquisas. A descoberta da equipe internacional liderada pelo professor Wan Xing Tai, da National Taiwan University, revelou que os componentes químicos utilizados por Stradivari e Guarneri são bórax, zinco, cobre e alumínio de potássio, junto com água de cal. O autor de novas pesquisas, Najvari, explica em comunicado de Tabum que o bórax tem uma longa história como conservante, que remonta aos antigos egípcios, que o usavam na mumificação e mais tarde como inseticida. Para o professor Emero, nesses químicos indicam uma parceira entre os luthiers, fabricantes de violinos, e o Botica e os farmacêuticos local da época. O que o estudo atual revela é que Stradivari e Guarneri tinham o seu método exclusivo de tratamento da madeira. Eles podem ter percebido que os sais especiais que usam para impregnar a madeira também conferiam a ela alguma resistência mecânica, benéfica e vantajosa acústica, diz Najvari. Como não havia patentes naquela época, os materiais e os métodos utilizados foram mantidos em segredo. E a última reportagem será de Gabriel Guilherme sobre a água alcalina. Mas a água alcalina ela faz bem para a saúde? Bem,
A água alcalina é aquela que tem o pH acima de 7. Existe uma lenda de que ela é muito boa para a saúde e que muitas pessoas compram por essa ideia, mesmo ela sendo muito cara. O pH, o que é o pH? O pH é o potencial hidrogênio que ela possui, ou seja, a quantidade de íons, que varia entre 1 a 14. Dentro dessa escala de 1 a 6 do pH, é considerado baixo, e por isso a água é ácida. Ela se torna alcalina a partir do pH 7, o que, segundo alguns, seria a melhor para a saúde. O argumento de que a água alcalina equilibraria a acidez do estômago é totalmente infundado. O ambiente estomacal tem o pH na faixa etária de 2,5 a 3, e que é produzido pelo ácido clorídrico. Isso é normal, não está nada errado e a pessoa não está doente. Ao beber água alcalina, a fim de reduzir a acidez no organismo, sabe-se que o que acontece dentro do estômago? Nada. Pois o ácido clorídrico é muito mais forte e não dá para estar lá no estômago por acaso. Ele faz parte do suco gástrico, que é um dos responsáveis pela nossa digestão. Ao beber a água alcalina, a fim de reduzir a acidez no estômago ou no organismo, sabe-se que sabe o que ocorre dentro do nosso estômago? Absolutamente nada. Por quê? Pois o ácido clorídrico é muito mais forte e não está lá no nosso estômago por acaso. Ele faz parte do suco gástrico e é um dos responsáveis pela nossa digestão. Dizer ainda que o pH da água pode melhorar a acidez do sangue é igualmente mentiroso, e a explicação para isso é muito simples. A explicação é que o pH do sangue varia entre 7,35 e 7,45. E por ter essa oscilação mínima entre o maior número e o menor número, nosso corpo tem mecanismos refinadíssimos para mantê-lo dentro dessa faixa etária. Portanto, sua variação não seria benéfica, ao contrário, seria mortal. E com isso finalizamos o Plantão Química com diversas curiosidades e notícias sobre o mundo da química.